uma mulher descobriu um tesouro espiritual dentro dela própria e conseguiu orar e salvar o seu casamento. Este é o tema do nosso Ho'oponopono e conhecimento do dia. Hoje, na verdade, são 120 dias. Na verdade, são 120 dias hoje. Vocês me desculpem pela minha confusão durante esses dias aí da contagem do nosso Ho'oponopono, mas isso não interfere na nossa corrente de reprogramação mental, porque a gente não quebrou ela. Eu, na minha confusão aqui, com o meu desespero dos meus estudos, aqui vou mostrar para vocês a quantidade de livros e que eu fico praticamente o dia todo aqui, sentada nessa cadeira, estudando e fazendo os meus serviços. Então, nessa luta, nesse desespero, eu acabei me confundindo as datas, mas hoje faz exatamente 120 dias que a gente está praticando o Ho'oponopono. Pelo que eu consegui somar aqui, é isso. São 120 dias de conhecimento. Esse é o tema do nosso Ho'oponopono e conhecimento do dia. Você teria coragem de orar, perdoar uma pessoa que te traiu? Uma mulher conseguiu perdoar o marido que traiu ela com a própria secretária. Essa história é uma história aqui do livro de Dr. Joseph Murphy. Ele dá uma oração para ela, ensina para ela como que ela iria se comportar. Isso é em 1966, esse livro foi escrito. Então, naquela época, era comum as mulheres serem traídas, serem abusadas, serem humilhadas e continuar achando que eram obrigadas a viver dentro de um casamento abusivo. Mas hoje, na nossa era, no século que a gente está vivendo, e diante da nossa atual situação, diante de tanta violência doméstica e familiar contra mulheres, dependendo da situação, o melhor que se tem a fazer é se separar. Eu fiz algumas conciliações, eu trabalhei alguns dias com essa parte de casamento, de divórcio, de família, e uma das melhores soluções que existe para salvar a vida de uma mulher, de um casamento, de uma pessoa, às vezes dos filhos, da mente dos filhos, para poder viver uma vida tranquila, é a separação. Mas se existe uma possibilidade, se não é um marido agressivo, se é uma situação espiritual, se você acha que vale a pena orar, ou se você entende, não sei se é o seu caso, pode ser o caso de outras pessoas, a gente conhece tantas pessoas que sofrem com essa questão de relacionamento. Eu fui uma pessoa traída, eu passei por abandono, criei um filho sozinha, grávida, sozinha aos 17 anos, mas eu não aceitei ser abusada, continuar sofrendo humilhações, traições. Eu criei um filho sozinha até os 11 anos e eu nunca permiti sofrer nenhum tipo de abuso físico, psicológico da parte de nenhuma pessoa, de nenhum dos dois relacionamentos que eu tive. Eu sou muito bem respeitada, eu consegui salvar o meu casamento orando. Eu vou fazer em maio agora 26 anos que eu estou com o meu marido, que a gente está junto, e esse tipo de abuso, esse tipo de humilhação eu nunca sofri, mas eu vejo que muitas mulheres sofrem porque perdoam uma coisa que não deveria ser perdoado. Mas se é o seu caso, se você acha que vale a pena, que é um casamento que vale a pena salvar, então aqui vai uma oração e um conselho de Dr. Giuseppe, porque as riquezas de Deus também é ter um relacionamento abençoado.
Hoje, então, a gente vai falar sobre perdão, perdoar. Se você é capaz de perdoar essa pessoa, perdoar não é ficar todo dia remoendo e falando com a pessoa. É perdoar para sempre, é viver uma vida nova, é deixar o velho para trás e esquecer todas aquelas coisas ruins que aconteceram e decidir viver o atual presente com a pessoa que está vivendo com a gente. Porque muitas vezes a culpa nem da traição, muitas vezes é a pessoa que está vibrando no ciúme, no medo de perder. E então o que acontece? A física quântica explica isso e o livro da Bíblia de Jó também explica isso. Jó diz, eu nunca descansei a minha alma e aquilo que eu temia me sobreveio. E a maioria das pessoas que são traídas são pessoas ciumentas, são mulheres ciumentas, são maridos ciumentos, que eles estão vibrando no quê? No medo de ser traído, no medo de perder a pessoa, e o universo não tem julgamento. Aquilo que você vibra, o seu campo eletromagnético, aquilo, Deus não vê a sua palavra, o universo não vê aquilo que você fala, ele vê a sua vibração. É vibração de medo? É vibração de traição? Mais traição. Então, a gente precisa limpar as crenças, os medos e essas sujeiras a respeito de relacionamento, porque às vezes a culpa nem é da pessoa, às vezes não estou falando que a culpa é da mulher e nem do homem, mas às vezes é aquilo que você está temendo que está vindo sobre a sua vida. Vamos começar para o nosso vídeo não ficar tão gigantesco. E o texto diz assim: a descoberta do ouro espiritual. Recebi recentemente uma carta de uma mulher dizendo: meu marido e eu estamos casados há 30 anos. Ele tem 65 anos e eu 51. Temos 5 filhos. Minha vida tem sido calma e feliz. Ou assim a imaginava. Recentemente, entretanto, meu marido confessou-me que há mais de 3 anos tinha uma ligação amorosa com uma jovem estenógrafa do escritório que trabalha. Pediu, então, friamente minha compreensão até que o assunto estivesse definitivamente resolvido. Estou aborrecida, ressentida, com ódio e profundamente magoada. As crianças estão chocadas. Estou perdendo a confiança em mim mesma. Muito embora outras pessoas digam que sou atraente, inteligente e encantadora, o problema me está remoendo e não consigo dormir. Sinto-me traída e estou em desespero. O que devo fazer? Respondi-lhe explicando que seu marido era sem dúvida moralmente fraco e possuidor de um profundo sentimento de inferioridade e insegurança. Seu envolvimento naquele assunto e sua protelação demonstram o colapso de seu caráter e de sua lealdade, pois, na realidade, está explorando aquela moça, que é sua companheira de trabalho, e por quem não sente qualquer obrigação ou responsabilidade, como está evidente em sua declaração, até que o assunto esteja definitivamente resolvido. Acrescentei ainda o seguinte à minha carta: seu marido tem um profundo sentimento de culpa e um grande receio das consequências. Sabe os efeitos devastadores da comunicação do caso a você. Possivelmente, a razão disto seja o fato daquela jovem sua amante o estar pressionando para divorciar-se e casar-se com ela. Ele está agora num dilema mental. Ao mesmo tempo que se sente ligado pelo hábito, a mente deseja permanecer com você. Fale francamente com seu marido e diga-lhe claramente que ele precisa ter a coragem moral, a disciplina mental e a energia essencial para terminar.
de uma vez por todas aquele assunto. Diga-lhe que isto tem de ser feito porque você não aceita viver desse modo, pois quando não há lealdade recíproca no casamento, ele se transforma numa farsa, numa pantomima e numa impostura. É a revelação que ele fez, talvez traduza o seu desejo de voltar às boas com você. Antes que sua amante a procura, ele peça que desista dele. Encareci-lhe que tivesse aquela conversa franca com o marido e que também rezasse frequentemente da seguinte forma: eu irradio amor, paz, boa vontade e alegria sobre meu marido. Há entre nós paz, harmonia, compreensão divina. Saúdo a divindade existente em meu marido e o amor divino que sempre nos uniu. Deus pensa, fala e age por seu intermédio, da mesma forma que o faz através de meu ser. Nosso casamento é dedicado a Deus e ao seu amor. Ela rezou dessa maneira durante aproximadamente uma semana e então teve uma conversa franca com seu marido, após a qual ele chorou copiosamente e terminou por lhe pedir perdão. Atualmente, a paz, a harmonia e o amor reinam em seu lar. No momento em que se decidiu pela prospecção, essa mulher prontamente encontrou o ouro espiritual existente em seu próprio íntimo. É uma história muito dos tempos antigos, mas na verdade muito atual, porque muitas mulheres não têm coragem de abandonar maridos por causa de filho, porque não tem estabilidade, por causa de filho, porque não tem estabilidade financeira, porque não tem para onde ir, não conseguiu um patrimônio que lhe dê sustentação para poder viver uma vida com dignidade sem essa traição. E muita da maioria das vezes é a falta de conversa, de diálogo que deixa o casamento acabar. Na maioria das vezes, o primeiro fator de um casamento se desfazer é a falta de dinheiro. Isso já é comprovado. Qualquer lugar que você pesquisar aí, a falta de dinheiro é o primeiro, e está em primeiro lugar, e o segundo, a traição. Por que esse homem traiu uma mulher que era bonita, que era elegante, bem educada? Por quê? Por qual motivo? Talvez por causa da falta de atenção que a gente, esposa, muitas vezes não dá para um marido que não compreende que uma mulher tem 1000 afazeres. Naquela época, as mulheres, da maioria das vezes, não trabalhavam em empregos fora, mas a mulher trabalhava horrores em casa, porque era a mulher que cuidava de casa, mulher principalmente da roça, qual era o meu caso, do caso da minha mãe. Trabalhava horrores na roça, quem cuidava da casa era a gente, eram os filhos, a mulher trabalhava até mais que o marido, e hoje a maioria das mulheres tem 1000 coisas para fazer, tem que manter a casa, tem que manter os filhos bem tratados, cabeça de filho bem cuidada, cabeça dela bem cuidada, corpo cuidado, casa bem cuidada, e às vezes o marido só trabalha. Não estou aqui julgando, porque hoje em dia tem muito marido diferente, mas existe muitas mulheres sobrecarregadas, achando que é obrigada a fazer 1000 coisas de uma vez só, quando na verdade não é. E muitas das vezes essa humilhação não se justifica fazer uma oração, ficar num casamento por causa de acreditar que casamento foi feito para durar para o resto da vida. É por causa disso que muitas mulheres morrem dentro de um casamento, porque acredita que tem que viver o resto da vida, principalmente mulheres religiosas. Mas nós estamos vivendo uma época que tem tanta lei, na verdade, tem a lei Maria da tantas não, tem a lei Maria da Penha, tem as formas, apesar da lei não valer nada, na verdade, né? Porque medida protetiva não salva a mulher de ser morta, de marido de matar a mulher, mas a gente tem a nossa vida, a gente precisa ser sábia
inteligente e prudente com a gente mesmo. Precisa cuidar da nossa vida financeira, do nosso patrimônio. Mulher não pode ser dependente de marido, precisa estudar, buscar conhecimento, ser livre, ter dignidade. E se é o seu caso, não sei se é o caso seu, se é o caso de outra pessoa, você achar que vale a pena, que é um marido que nunca te agrediu, que nunca fez nada que pudesse te desabonar, que possa nada que possa ter te agredido, que é apenas um caso de traição, apenas um modo de falar, né? Porque para mim traição não tem perdão, traiu, tem que ir embora. Mas tem mulher que perdoa. Mas se é um homem que vale a pena, que é o pai do seu filho, da sua filha, dos seus filhos, que é uma pessoa boa, que está vivendo talvez sob influências das energias negativas, fazer uma boa oração e um bom diálogo pode salvar um casamento, sim, porque o poder que a mulher tem é muito maior do que muitas delas acreditam que possam ter. Eu muitas vezes escuto meu marido falando, quando eu vou perceber aquela fala é minha. Eu consegui influenciar, meu marido é ensinável. O problema que eu vivi com ele, que eu entrei numa igreja justamente para poder salvar esse relacionamento, que na verdade nem era casada na época, há anos atrás, é porque o meu marido era um viciado em tóxico, mas nunca me encostou a mão, nunca levantou a voz para mim, nunca faltou nada para os meus filhos, mas ele tinha esse problema e eu tinha 2 filhos homens e eu falei assim, o exemplo arrasta, filhos copia aquilo que o pai faz, então tá na hora desse casamento acabar. Eu mandei ele embora da minha casa, ele não conseguiu acreditar no que estava acontecendo, entrou numa igreja, se converteu, largou aquela vida de usuário de entorpecente, mudou de vida, me pediu desculpa assim como esse homem pediu desculpa para essa mulher. É uma história incrível que até parece com a minha história, mas eu nunca tinha visto esse livro na minha vida. Isso foi 2009 que aconteceu isso comigo. Então, para mim valeu a pena ter orado, porque eu tenho um excelente marido, que valeu muito a pena ter orado, buscado o meu ouro interior, orado, buscado a Deus. Eu nunca, na verdade, entrei dentro de uma igreja para orar para mim. Eu orava para Deus mudar a vida dele. Eu não sabia fazer essa oração bonita aqui que essa mulher fez. A única coisa, na verdade, eu nem sabia rezar, não sabia nada disso, que eu era ateia. Eu entrava na igreja e pedia a Deus para mudar a vida dele. Eu era uma jovem menina, uma menina de 20 e poucos anos, 22 anos, 21, 22 anos. E eu ia lá para poder orar, nem sabia. Mas para mim hoje eu entendo, depois de tanta leitura, de tanto conhecimento, tanta espiritualidade, eu entendi que pessoas nascem para poder uma ajudar o outro, uma ajudar a outra. Se é o seu caso, se você entende que vocês nasceram para um ajudar o outro, vale a pena fazer isso. Se não é o caso, eu, como uma pessoa que é operadora do direito, que vi muitos casos de agressão na minha frente, eu acredito que a melhor forma de salvar a vida de uma mulher é a separação e separar para longe, ir para longe, porque não adianta separar e continuar vivendo na mesma cidade, porque esses dias aqui na minha cidade, um homem com medida protetiva agrediu a mulher, a ex-esposa, com um machadinho, e ele foi morto. O rapaz matou ele, agiu em legítima defesa da mulher, matou ele porque, mesmo com medida protetiva, ela foi agredida, um homem tentou dar machadadas nela e ela não morreu porque uma pessoa da rua intercedeu por ela. Ou seja, medida protetiva, Lei Maria da Penha não resolve. Então, eu não sei por que a inteligência infinita me pediu para poder falar isso, mas é sobre casamento, relacionamento, que é o nosso Ho'oponopono e conhecimento de hoje. Então vamos fazer a nossa limpeza espiritual para a gente limpar as nossas informações, essas informações que estão implantadas na nossa mente subconsciente, nos impedindo de viver uma vida incrível. Como eu falei com vocês, eu estou muito apertada, correndo muito esses dias.
Não tem como eu fazer o Ho'oponopono completo aqui. Você continua fazendo as suas 108 repetições. Não deixa de fazer. Se precisar, volta lá. Tem uma amiga aqui que falou que o Ho'oponopono 114 ajudou ela. Você pode usar o 114, o Ho'oponopono 114, colocar para você ouvir quando você for dormir e vai te ajudar da mesma forma. Então vamos lá, vamos começar a nossa prática do dia. Vamos reprogramar a nossa mente para a gente limpar do nosso subconsciente as más informações. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Vejo os padrões de resistência dentro de mim. Somente há algo mais de que devo me livrar. Eles não têm poder sobre mim. Eu sou o poder do meu mundo. Fluo com as mudanças que estão ocorrendo em minha vida da melhor forma que posso. Aprovo-me e aprovo a forma como estou mudando. Estou fazendo o melhor possível. Cada dia fica mais fácil. Alegro-me por estar no ritmo e no fluxo de minha vida, sempre em mutação. Hoje é um dia maravilhoso. Escolho entendê-lo assim. Tudo está bem no meu mundo. Eu me aprovo, eu aprovo as minhas decisões. Repete e escreve aqui embaixo. Eu me aprovo, eu aprovo as minhas decisões. Eu escolho viver uma vida de liberdade, de dignidade e de independência. Eu sou livre. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, Espírito, como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a Ti, Tua família, os Teus parentes e os Teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações, desde o início da criação até o presente, pedimos o Teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, interrompa, libere todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito, está feito, está feito, porque eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Deus é a fonte imediata de todos os meus provimentos, propiciando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Por isso eu sou grata a Deus, por suas riquezas, sempre presentes, imutáveis e eternas na minha vida. E tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu escolho ser livre, eu escolho ser independente, eu escolho a vida, eu escolho a liberdade, eu escolho a dignidade, eu escolho uma vida de felicidade, de alegria, de respeito, de amor. Eu escolho ser amada, eu escolho me amar primeiro, eu escolho me amar primeiro, eu escolho me amar primeiro. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Na hora que vier um pensamento ruim, um pensamento de fracasso, um pensamento que eu sou traída, eu vou ser traída, que não vai dar certo, que eu não sou capaz, que eu não sou suficiente, repreenda na mesma hora e diga assim: tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Eu e Deus somos um só ser. Eu e Deus somos um só ser. Tudo na vida vem a mim com facilidade. Eu estou bem agora. Tudo está bem no meu mundo.
tudo está bem no meu mundo. Eu me amo e me aceito, eu me aprovo, eu me amo e me aceito, eu me aprovo. Eu escolho viver uma vida livre, uma vida com dignidade e uma vida com liberdade. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Tudo está bem no meu mundo, tudo está bem no meu mundo. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu já tive, por todo o dinheiro que eu tenho e por todo o dinheiro que eu ainda terei. Eu sou grata pela saúde que eu tenho, pela saúde que eu já tive, e sou grata, infinitamente grata, por toda a saúde que eu ainda terei. Eu sou grata por todo o trabalho que eu já tive, por todo o trabalho que eu tenho e por todo o trabalho em abundância que eu ainda terei. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou digna de amor, eu sou digna de ser amada, eu sou digna de amor, eu sou digna de ser amada, eu sou digna de amor, eu sou digna de ser amada, eu sou digna de amor, eu sou digna de ser amada, eu sou digna de amor, eu sou digna de ser amada. Eu mereço uma vida de abundância, uma vida de liberdade, uma vida de riqueza, uma vida de alegria e uma vida de sucesso. Eu escolho viver uma vida de alegria, saúde, riqueza e sucesso. Eu escolho viver uma vida de saúde, eu escolho viver uma vida de saúde, uma vida de sucesso, de alegria e de riqueza. Eu escolho riqueza, alegria, saúde, sucesso. Eu escolho viver uma vida em abundância, uma vida de prosperidade, uma vida de amor. Eu escolho ser amada. Eu escolho me amar primeiro. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu me aceito, eu aceito a minha vida. Eu me perdoo, eu me perdoo. Eu sou o amor, eu sou o amor. Eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou amada, eu sou amada, eu sou entendida, eu sou respeitada, eu sou amada, eu sou amada, eu sou respeitada, eu sou entendida, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor. Eu sou o amor, eu me amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu libero memórias, emoções e padrões que não sustentam a minha evolução. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou gratidão. Eu sou grata. Eu sou paz. Eu sou luz. Eu sou iluminação. Eu sou abundância financeira. 318. Ativar dinheiro inesperado, imediato, em abundância. Eu sou ativar prosperidade, alegria, saúde, riqueza, sucesso. Eu sou ativar alegria, saúde, sucesso e riqueza. Eu sou o eu sou. Eu sou o amor. Eu sou amada. O nosso Ho'oponopono e conhecimento do dia foi esse. Eu te desejo paz, a paz infinita do eu, além de todo o entendimento do mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou do vídeo, se você gostou desse conhecimento, curta o vídeo, deixe o seu comentário,
compartilha com alguém que possa estar precisando de ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e toca no sininho das notificações, aperta em todas para você ser avisado toda vez que sair um novo vídeo aqui no nosso canal.